Jefferson Orlando, vou começar com uma questão que eu acredito que vai ajudar as pessoas a entenderem praticamente todo o círculo de possibilidades que nós temos hoje aqui. Na tua ótica, dentro do teu trabalho, você acredita que as pessoas que aqui estão reencarnadas realmente escolheram cada experiência que estão passando, cada obstáculo que aparece, cada porta que se abre? Sim, eu acredito nisso e tudo é uma sequência de escolhas. Então, a gente cria a nossa realidade. Só que pensando de forma reencarnacionista, a gente vem criando a nossa realidade há várias reencarnações. Então, hoje, o que nós estamos vivendo, ou a nossa escolha antes de reencarnar, ela vem de uma ordem de várias passagens nossas reencarnatórias. Então, tudo isso culminou para que nós estivéssemos exatamente agora onde que nós estamos. E nós estamos aqui tendo uma experiência. Mas algumas pessoas ainda, elas ficam um pouco fora da caixa, acreditando que qualquer detalhe, tipo um tropeço na rua, ou então algo que ela esqueceu em casa, estava escrito e isso é um karma tremendo. Como fazer com que todas essas dúvidas que as pessoas têm muitas vezes saiam dessa obsessão por querer saber as respostas de cada questão que acontece e trazer para a normalidade, trazer para um aspecto de uma possibilidade mais ampla. Obviamente que isso, essa tua pergunta acontece, né? Então, as pessoas acham que tudo, tipo um tropeço, uma plantinha mexendo, né? Tudo está controlado, né? Como se aquilo que tivesse acontecendo também não são coisas da vida, né? Então, quando nós reencarnamos, tudo é um conjunto de processo da nossa vida, tá? E é preciso ter discernimento, autoconhecimento, consecutivamente discernimento, para que você possa observar que é, processos na sua vida significativos têm ali justamente o que você vem cultivando das suas atitudes, do que você acredita, do que você é, tem como objetivo da tua vida. Só que outras coisas que são simples da vida são coisas que estão no cenário, que estão no layout do jogo, né? Então é necessário ter discernimento para você não achar que tudo já está escrito, né? Como por exemplo, eu vim aqui, peguei esse copo de água, isso aqui já estava pré-determinado, ele ia estar aqui de qualquer jeito. Não, eu peguei esse copo, ele estava aqui, eu coloquei aqui porque eu acho que aqui é melhor para mim. Eu estou agindo em cima das possibilidades que eu tenho nessa experiência, nessa reencarnação. Obviamente que eu vou me basear na estrutura, na capacidade, no repertório que eu carrego. É que quando você olha de uma forma somente agora, não tendo uma visão de conjunto, não tendo uma visão reencarnacionista, você fica muito refém das coisas da vida, da Matrix, do 3D. Agora, quando você tem uma expansão da consciência, quando você se abre para o conjunto de experiências que você vem vivendo, você consegue ter com mais clareza como que você age. E aí você, diante da situação, consegue se observar como você olha o personagem, o falso eu, e você olha a situação de fora, que é o verdadeiro eu. Então você tem um maior controle nas atitudes que você vem fazer, desde as microatitudes às atitudes mais importantes e edificantes para uma vida inteira. Muito bom isso. E você que está assistindo aqui, Jefferson Orlando, está aqui pela segunda vez, terapeuta reencarnacionista, fala sobre assuntos muito interessantes que vão além, muitas vezes, do dia a dia, da rotina que as pessoas estão acostumadas de uma forma mecânica. Então, fiquem até o final, deixem o teu like, inscrevam-se aqui no canal, encaminhem para pessoas diversas. E muito importante, coloca questões aqui, porque eu vou chamar o Jefferson para dar uma olhadinha aqui nos comentários e possivelmente interagir com você. Se você está aqui e ainda não é membro desse canal, clique em Seja Membro, porque nós temos
esporadicamente conteúdos exclusivos, vídeos exclusivos para os membros, o nosso grupo de WhatsApp exclusivo para os membros. Muitas vezes eu vou colocar os resumos das entrevistas, PDFs e materiais extras por lá, certo? E muitas vezes vamos ter conteúdos extras aqui em vídeos. Então, coloque aí, se você quer ter esse privilégio aqui no canal, a possibilidade de você ser membro, certinho? Vamos falar também sobre sonhos recorrentes, mas para você também que tem aí sonhos recorrentes, vamos conversar sobre isso. Eu aposto que você tem ou conhece alguém que tem sonhos recorrentes há muito tempo. Nós vamos falar sobre isso, mas antes desse tema, desse gancho, então, para a gente finalizar essa primeira camada, entendo que existe uma predisposição muito grande, uma atração muito grande para que a pessoa vivencie certas experiências, mas ela está com ali a pedra sendo lapidada por ela. Ela pode muitas vezes ter uma lasca que foi para um lado e seria melhor ter ido para o outro. Muitas vezes ela não cruzou a rua e deu de ombro com alguém porque estava escrito. Então, isso é muito interessante porque tira aquele lance da pessoa também ficar acomodada, né? Ela precisa fazer algo dentro de uma energia maior. E aí eu entro no seguinte ponto. É por isso também que muitas pessoas parecem sofrer mais ao quererem conquistar alguma coisa, enquanto outras nem se esforçam e às vezes nem querem tanto e a porta se abre. Uhum. É interessante porque quanto mais você força algo que vai contra a sua natureza, contra a tua essência, isso fica mais doloroso. É um sacrifício para a pessoa, né? Quanto mais a pessoa se entrega, ela deixa o fluxo da alma, da essência fluir. É por isso que você trouxe nessa pergunta, né? Parece que a pessoa não faz esforço nenhum e as coisas acontecem, né? Eu vou ser um pouco repetitivo, mas eu entendo, Molina, que sem o autoconhecimento, a pessoa não consegue entender para qual direção que ela está seguindo, tá? E o autoconhecimento não é uma coisa assim clichê, você está falando isso. É que se você não se conhece, o que realmente te traz uma alegria, te traz uma felicidade, que você sente, não é só pensar, você sente que aquele caminho que você está seguindo, como você falou, né? Se você faz uma coisa, você está indo para outra, você encontra com alguém, né? Quando você encontrou com alguém, você sentiu que aquele encontro teve alguma ressonância transformadora em você, ou aquilo só foi alguém e não implicou em nada no teu processo. Se você não se conhece nesse ponto, você deixa grandes oportunidades passarem na sua vida, na sua reencarnação. Então, assim, no fluxo, vão ter pessoas que vão se encontrar, encaixar na tua vida, nessa reencarnação, que vão potencializar a tua passagem, a tua reencarnação, a tua vivência. Mas se você não se percebe, você vai deixar muitas pessoas ou situações passarem sem perceber que ali tinha uma intervenção, um jeitinho, um dedo ali da espiritualidade para te dar uma força nessa caminhada, né? E aí você vai fazer um trabalho de autoconhecimento que vai te dar uma clareza ou mais assertividade nos seus passos. Porém, quando você dilata esse autoconhecimento e você começa a se conhecer na sua bagagem reencarnatória, como você vem vivendo as suas últimas reencarnações ou as suas reencarnações, quais são os seus padrões? Quando você se depara com situações específicas, qual é a sua atitude? E aí você entendendo como que você funciona, obviamente que o seu autoconhecimento só desta vida, dessa reencarnação, ele amplifica de uma tal forma que você tem muito mais aí clareza e ferramentas para que você possa perceber claramente enquanto que você está movimentando as peças do jogo enquanto você está reencarnado,
se aquele caminho ele está em ressonância com o que você veio fazer nessa reencarnação. Tá? Então, por exemplo, com a psicoterapia reencarnacionista ou com a mentoria do Solo Everest, da qual o mentorado ou o paciente atendido, o consulente, ele vai ter uma noção desse processo. Eu digo isso por conta, obviamente, da minha experiência. Eu também fiz o meu trabalho profundo em relação a isso. Ele também tem acessos ao período entre vidas. Ele tem acesso à lembrança do que foi desenvolvido na programação reencarnatória dele. O lance todo, Molina, é que é muito difícil estar reencarnado. É muito difícil. Tá? Mesmo para quem que está lá tranquilo, sabe? Tocando a vida, sem muita preocupação, ele vai também ter algo que depois ele vai ter que, ao desencarnar, ter que encarar. De repente, ele precisaria estar mais ativo, talvez ele precisaria, ele ou ela, tá produzindo mais nessa reencarnação, não que as coisas não possam chegar para ele, que ele ou ela não esteja fazendo algo, mas talvez para o processo dele poderia estar produzindo mais, estar entregando mais, deixando mais coisas aqui para ele, para a família, para pessoas próximas ou para desconhecidos. Né? Então, quando você vai vendo que existe um processo maior rodando no sistema, você tem mais eficiência no que você entrega, você tem mais certeza diante dos movimentos que você faz nessa reencarnação, o que é importante para você. Quantas vezes também a gente se pega dando valor para coisas que não são mais importantes para nós, não levam a gente para um processo de crescimento, mas você está lá navegando, nadando de braçada em situações que já era para você ter se desligado faz tempo. Então, a percepção disso você consegue fazer quando você está em conexão com você está muito atento ao seu processo, e aí sim você consegue ter um controle entre aspas, tá? Você entende, né, Molina? Porque a única coisa que a gente tem de certeza enquanto que a gente está reencarnado e até mesmo desencarnados é a lei da impermanência. Né? Ela está aí, inclusive também como uma forma de teste, de evolução para a gente. Né? Então, o controle é dentro do que você pode fazer e da capacidade e conhecimento que você tem de você. É isso. É muito interessante isso. A gente já tinha conversado antes, até num outro episódio, e até em nossos papos aí em off, né? Sobre essa questão da reencarnação, essa questão principalmente de médiums, espiritualistas, sensitivos, pessoas perceptivas de todos os jeitos, né? Que citam, olha, as coisas não vão bem para mim, não dá certo e tudo mais. E você também deu o seu relato sobre uma carreira aqui no mundo dos negócios, material e tudo mais, estava indo bem para quem olha de fora, né? Mas lhe faltava algo. Então, até isso a gente coloca na balança. Aparentemente, as coisas não pareciam estarem indo errado no seu lado, mas para você precisava de algo diferente e havia um incômodo. E a minha situação é a mesma coisa. Desde muito jovem, parecia que as coisas não davam muito certo, porque não se havia uma atenção nisso que eu estou fazendo hoje. Agora parece que as coisas dão mais certo do que antes, talvez porque encaixou a peça. E aí as pessoas falam muito sobre acaso, sobre sorte, sobre dinheiro, sobre saber o que está fazendo, e eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Saber o que está fazendo é encaixar essa peça. Justamente. E isso também, nesse teu depoimento, e o que a gente também falou no programa que a gente gravou, né? Ele tem um aspecto interessante, porque ao longo dos anos, eu observei, assim, em questão de atendimentos clínicos, né? De muitas pessoas bem-sucedidas, profissionalmente, cargos públicos ou privados, mas que não estavam felizes.
Então, assim, se você for olhar só de forma material, se você for olhar só de uma forma de alguém que não acredita em nada, né? Só nasceu e vai morrer, né? Aquela pessoa tem dinheiro, ela tem um lugar para morar, ela tem um carro, nunca faltou nada, tem saúde, né? Então tá ótimo, ela já é até um percentual pequeno em relação à população do mundo. Não é nem só um percentual de estatística brasileiro, é algo mundial. Uhum. Tá? E a pessoa não está feliz, ela não está no caminho dela. Né? E então, assim, não é só as coisas não estão dando certo na vida. Não é só eu não tenho dinheiro, ou só tenho problema, né? Ou estou com problemas no relacionamento. Não é só isso. É também as coisas estão dando certo. Mas eu sinto algo que não é esse caminho. Não está me completando. Então, assim, se tudo está certo, por que, que eu não estou feliz? Por quê? Né? Então, se você não faz uma investigação, se você não vai a fundo, tá? Você vai passar uma reencarnação inteira nesse modo, que materialmente, socialmente, tá ok, porque é muito ruim você não ter dinheiro, é ruim você não ter um lugar para morar, é ruim você não ter um emprego, uma função profissional. Geralmente você tem uma função profissional para te dar o recurso, para te dar assistência, para te dar segurança. Né? É pior ainda, sem dúvida. Mas não é um significado que as coisas andam bem. E ainda existe um fator também que é interessante, é um pouco diferente, que é você ter muita coisa, muito sucesso profissional, financeiro e algumas coisas assim, até como uma armadilha mesmo, entendeu? Uma beleza muito acentuada e a pessoa fica muito só na estética, nada contra, eu acho que tudo é muito belo na criação divina e a gente, quem sente isso, deve buscar ser feliz fisicamente, se é esse o caminho, mas muitas vezes nesse caminho a pessoa pode se perder, entendeu? E aí, quando se percebe, já está muito focado só nisso, entendeu? Só em, tipo, ganhar mais, entendeu? Ascensionar profissionalmente, ter cargos maiores, mais poder, entendeu? Às vezes se perder um pouco da mão na questão estética. Né? Tudo isso é muito importante, mas é muito mais importante o que faz esse corpo funcionar. Sem a alma, sem o espírito, é só um corpo, é só um veículo. Né? O que faz o veículo andar é o motorista é o espírito. Né? Então, algum momento, isso vai depender de cada pessoa, algum momento há um chamado. Isso que eu acho que é importante. Tá? Algum momento, a alma, o espírito vai se manifestar. E esse manifesto, ele pode ser uma coisa, um insight, tá? Pode ser algo doloroso que venha acontecer, tá? Mas precisa acontecer, porque a gente está numa passagem muito rápida aqui, tá? Uhum. Então, o lance, assim, tudo bem que é a imortalidade, então você vai ter todo o tempo do mundo para construir o teu processo e tudo mais. Se não for nessa reencarnação, vai ser na próxima, na próxima. O problema que eu identifico, problema, entre aspas, é que nós já estamos acumulando a próxima, a próxima, a próxima e a próxima. Uma parte nossa, para quem está fazendo esse despertar, ou que está desperto, o despertar é contínuo, não é despertei, agora iluminei, não faço mais nada. Vai ter que viver, vai ter que pagar conta, vai ter que pegar metrô, vai ter que pegar o carro, vai ter que comer, vai ter suas necessidades fisiológicas. Tá aí, a coisa continua. Né? É você perceber esse despertar e falar, bom, eu quero aproveitar o máximo possível dessa reencarnação. Então eu não quero, assim, se eu posso otimizar meu processo, se eu posso em uma reencarnação entregar para mim uma construção muito maior do que eu analisando no meu processo das outras reencarnações que eu não fiz, porque eu não vou fazer agora, entendeu? Então eu percebo
que existe um despertar, um movimento de uma massa, talvez não crítica, mas uma massa pequena. Estou falando despertar profundo, não viajada na maionese, tá? Uhum. Dessa necessidade da pessoa, mesmo num cenário confortável material, ela perceber que, opa, tem alguma coisa aqui que está faltando. E aí ela começa a fazer uma busca. Ela encontra uma ferramenta, ela encontra outra, e em algum determinado momento, ela presta atenção para a reencarnação. Ela presta atenção de falar, opa, peraí, eu sou um espírito e eu estou reencarnado de novo. E o que eu estou fazendo aqui, será que não é um modelo padrão de repetição do que eu venho fazendo? E que tem coisas que eu nem precisava mais estar vivenciando, mas eu ainda estou preso nesses padrões, né? Nessas travas, nesses bloqueios, nesses medos, sabe? Então, esse é um ponto crucial, que é você estar muito atento, mesmo quando a Matrix está testando você com a hipnose do processo da vida aqui na matéria, né? Com os apelos que existem na materialidade. Né? Então, é desafiador. Estar reencarnado é muito complexo, porque é muito fácil você se distrair. É absurdamente fácil. Isso daqui é uma ferramenta, né? Fantástica. Você tem vários conhecimentos aqui. Mas para você se distrair com isso daqui, é impressionante. Você vai rodar um feed, quando você vê, passou 1 hora. E você nem viu o que você queria. Você foi pesquisar uma coisa, apareceu outra. Isso, exatamente. E quando você viu, são 2 horas da sua vida. Cara, são 2 horas da sua vida. Então, assim, é um negócio muito louco. As tentações que existem na matéria, e sempre foi assim, e sempre vai ser, tá? Elas são gigantescas, cada vez mais, ainda mais. Tá? Porque hoje você consegue ver notícias do mundo inteiro na palma da tua mão. Isso há pouquíssimo tempo atrás não existia. Você tinha no jornal, você conseguia ver alguma coisa no jornal, e olhe lá, jornal de papel, revista. Antes você conseguia ver alguma coisa ou outra. Parece que a gente consegue ver em poucos dias é coisa de ano que você tinha antes. Então, assim, até mesmo o cérebro para se adaptar com isso, a máquina que a gente tem, tá absurdo, tá sendo usado no limite, entendeu? Então, se a gente não focar em coisas realmente cruciais, importantíssimas, a gente vai perder tempo, não vai fazer o que veio fazer, sabe? E vai voltar para lá, mesmo assim, com tantas ferramentas que existem, com lição de casa que não foi feita. E não é alguém vai cobrar, o mentor vai ficar bravo, a mentora. É você mesmo, entendeu? É você mesmo. E aí você vai ter que voltar, provavelmente vai fazer as mesmas coisas. E ainda carregar uma rebarbinha, né? Isso que é o grande X. Você falou sobre essa questão de despertar. Para mim, pode ser bem simplista. Um simples questionamento já é um despertar que as pessoas às vezes colocam dentro de uma coisa cinematográfica e tudo mais. Mas pronto, você questionou algo, começou a ver, já é um despertar. Uma vez eu tive frente a frente com um guardião, dentro de uma experiência extrafísica, e ele falou, eles são muito sucintos, né? Mas são coisas que você pensa, são frases curtas que você pensa sobre questionamentos de tipo, olha, parece que as coisas não estão dando muito certo, como a gente estava falando, né? Porque há dificuldade. O cara chega e fala assim para você: o fracasso leva ao êxito. Aí você fala, cara, peraí, o fracasso leva ao êxito. Aí você começa a pensar de uma outra forma. Depois o cara vira e fala: a insatisfação leva à satisfação. E antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Ou seja, Exatamente o que aconteceu comigo. Exatamente o que aconteceu comigo. Então, eu gosto muito dos guardiões, porque eles são muito sábios, né? Eles têm a experiência de vida humana, e isso que eu acho que é muito importante. Enquanto que nós estamos reencarnados, nós estamos humanos, tá? Então, a gente está passando por tudo que qualquer outro está passando, né? Então, não é fácil estar reencarnado. E os guardiões têm essa sensibilidade, né? Eles têm a experiência de ter vivido como humano e sabe quanto que foi difícil, né?
E eles guardam isso e eles entendem a gente, né? E para mim isso aconteceu também. No momento mais difícil, em momentos mais difíceis da minha vida, dessa reencarnação, foram onde que eu tive os meus maiores despertares, né? Os meus despertares que aconteceram foram nos momentos mais difíceis. E enquanto eu estava passando por isso, estava muito ruim, né? Mas depois que você consegue se superar, né, e você se analisa por que que você se permitiu chegar nessa situação, porque você se permitiu chegar nessa situação. Você se colocou nisso, mesmo que tenha sido de forma inconsciente. E aí que tá, entendeu? Quanto mais autoconhecimento que a gente tem, menos a gente se permite colocar em situações inconscientemente. Obviamente que isso é um trabalho contínuo. Como eu falei lá no começo, não é você teve um despertar e resolveu tudo. Você vai continuar, você vai uma espécie de vigília, o tal do orar e vigiar, para que você não escape, você não fale, porque você vai ter momentos bons e momentos ruins, mesmo com o despertar que chegou até você, né? Então, por exemplo, eu pessoalmente passei por um momento muito difícil, muitos anos atrás, e foi onde que eu tive o meu despertar espiritual. Foi tipo uma quebra de tudo do que eu acreditava e tinha de noção, para uma experiência transcendental, espiritual ostensiva, mediúnica e, e ir de encontro de forma muito profunda com a espiritualidade. Depois, lá na frente, depois de muitos anos, mais recentemente, também uma situação muito difícil pessoalmente, uma queda bem grande, e tipo assim, eu já estava bem, entendeu? Então, tipo, me vi numa situação da qual algo em mim falhou e não percebi uma série de coisas que me permiti que pessoas poderiam fazer comigo, entendeu? E foi muito ruim. Eu tive que reconstruir várias coisas. Mas aí eu falhei. Eu falhei com a minha percepção. E foi uma queda. E nessa queda eu me reergui de forma ainda mais forte. E eu não posso garantir que eu não possa ter uma próxima queda lá na frente, porque a vida é dinâmica, né? A vida tem muitas nuances. Então, a diferença é que a vida vai te colocar, a vida, ou a espiritualidade, o todo, vai te colocar em situações que você vai ser testado, você vai trabalhar essas coisas, que isso é a sua lapidação espiritual. E você precisa viver. E aí tem coisas que você consegue crescer, se expandir em situações bonitas, confortáveis, leves. Tudo pode ser assim também. Mas as outras que não são, é porque você ainda não estava tão autociente. Você se permitiu chegar nessa situação. Mas você pode extrair muito conhecimento dessas caídas, dessas dificuldades que você co-criou na tua realidade, né? Você se permitiu se envolver com determinadas pessoas, se permitiu com que essas pessoas fizessem determinadas coisas com você, ou você mesmo tenha feito e que não tenha sido bom. E em relação aos sonhos recorrentes, né? Vamos falar sobre os sonhos recorrentes, que eu sei que o pessoal vai cobrar aí se a gente não falar. Então vamos falar sobre isso, né? Muitas pessoas, elas descrevem que desde a infância tem alguns sonhos repetitivos e que muitas vezes se sentem de certas maneiras, ou bem, ou confusas, e que esses sonhos não elucidam a vida da pessoa e muitas vezes até atrapalham, as pessoas ficam confusas. Como é isso dentro do teu trabalho? Claro que muitas pessoas às vezes buscam o teu suporte para compreender um âmbito geral e muitas vezes não é meramente para interpretar um sonho para ter uma resposta. Mas como que funciona esse caso específico e qual que é a incidência e como que você costuma proceder quando as pessoas procuram para perguntar sobre isso? Bom, então assim, num conceito reencarnacionista, a gente sempre pensa que pode existir algo além do que ser apenas um sonho, tá? Então,
o que eu observo, e ao longo dos anos, é que os sonhos recorrentes, eles têm ligação com reencarnações passadas, tá? É que quando se diz sonho, né, dá uma impressão de ser uma coisa de agora, né? Então, sei lá, você teve uma situação, ou algo que ficou marcado na tua infância, isso é um sonho, né? Muitas vezes esse sonho recorrente ele vem desde quando que é criança, tá? Mas pode sim acontecer de repente uma fase na vida, uma idade mais para frente, que a pessoa começa a ter um sonho recorrente e ela não consegue, de forma geral, a pessoa não consegue conectar com a vida dela de agora. E isso realmente é muito ruim, porque ela já começa a ficar com medo de dormir, porque já vai pensar, pô, vai vir aquele sonho. E aquele sonho não é uma coisa, pode acontecer, tá? Uma coisa bonita, maravilhosa, sabe? Uma coisa assim de paz, apesar de que isso acontece, tá? Então, de forma geral, isso é uma parcela muito pequena. A maior parte dos sonhos recorrentes são situações ruins, tá? De trauma, de dor, de violência, de situação que deixa desconfortável, e aí pode ser tudo que você possa imaginar, tá? E a pessoa sempre tendo aquilo e não entendendo por quê. Isso acaba sendo um gatilho para a pessoa buscar entender por quê. Por que que isso acontece comigo? Tá? Então, existem técnicas que vão estudar os sonhos, tá? Não é o que eu trabalho, tá? Porque o sonho também é uma forma do inconsciente expelir uma série de coisas que a gente acaba acumulando ao longo da vida, mas também para apontar alguma coisa da sua vida, entendeu? Que você não consegue perceber de forma consciente. Dentro da psicoterapia reencarnacionista, ou a da linha que eu trabalho, reencarnações que tem os acessos das regressões terapêuticas, a gente observa que esses sonhos repetitivos, eles são lembranças de reencarnações passadas, que ao a pessoa dormir à noite, ela sai do corpo, ela se projeta de forma astral, ela tem uma retrocognição, ou seja, ela lembra de uma reencarnação passada para aquela situação que é recorrente, só que depois, no meio da noite, ela acaba dormindo em ondas mais profundas, depois ondas mais leves, com as alterações das ondas cerebrais, e aí o que acontece é que ela entende que isso é um sonho, mas isso é uma lembrança de uma reencarnação passada. E isso ela vem trazendo no campo psíquico, ela vem trazendo no condomínio espiritual dela, e aquilo está agindo no inconsciente dela. Muitas vezes, ela precisa ser desligada disso. Só depois da regressão é que aquele sonho que ela nunca entendeu o que era o sonho recorrente, era uma vida passada, tá? E esse desligamento faz com que ela se liberte daquela situação, porque o que acontece? Inconscientemente, ela, espiritualmente, está trazendo uma lembrança de uma reencarnação passada que bate nela sempre, que é algo traumático, que marcou ela. Só que ela já está numa outra reencarnação. Em teoria, era para ela não ficar mais lembrando disso. É só para ela viver a vida dela de agora e fazer o arroz com feijão e fazer as coisas. Só que para ela, aquilo inconscientemente ainda pega. Inclusive, muitas coisas que ela veio trabalhar nessa reencarnação está provavelmente conectado com aquela reencarnação que ela ainda traz como um sonho recorrente, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um caso recente que eu peguei na mentoria do Sol do Everest, eu e a Adriana Pérez, que atende comigo na mentoria, nós fazemos essa parceria. Na primeira consulta, para quem é mentorado, faço uma espécie de anamnese. E aí, dentro dessa consulta, a pessoa traz porque ela está procurando a mentoria e traz todas as questões e tudo mais, e dentre as questões ela tinha alguns sonhos recorrentes. Dois deles, ela tinha vários filhos, tá? E ela ficava completamente desesperada porque ela não conseguia cuidar desses filhos, e eles estavam morrendo de fome, ou seja, é uma coisa bem ruim, né? E ela tem há vários anos esse sonho, há vários anos. Ela nunca entendeu por quê. Ela não sabe por quê. E acompanha ela há vários anos. Um outro sonho é que ela tudo isso numa outra época, num outro corpo, mas ela sabia que era ela.
Isso é muito incomum entre os sonhos recorrentes, né? Eles sabem que eles estão num outro corpo, numa outra época, num outro local, e eles sabem que é eles ali, né? E outro sonho que ela tinha, entre alguns, é que ela estava numa casa, tinha um homem que estava morrendo, ele estava no chão, e ele pedia ajuda para ela, que ele estava morrendo, que ele estava sofrendo, e ela ficava estática, ela não conseguia fazer nada por ele. Isso era desesperador para ela também. Bom, entre os objetivos que ela buscou, ela queria entender isso, mas eu falei para ela que não tem como garantir, porque dentro das regressões, no método que eu trabalho, que é o método da BPR, é a mentoria espiritual que gerencia a recordação. Não sou eu, não é a Adriana, não é a pessoa atendida, tá? Então, se isso for necessário, os mentores vão trazer. Se isso não for, vão trazer outras coisas que são necessárias. Só que no caso dela, veio, tá? Veio uma reencarnação dela em que ela tinha muitos filhos. Detalhe, tá? Quem faz a regressão é a Adriana Pérez. Ela não teve acesso a essas informações que eu tive na primeira consulta. Então, ela não sabe o porquê que ela está procurando e ela está fazendo a interação anímica mediúnica, que é a captação psíquica, junto com a psicometria, junto com a mentoria espiritual da pessoa atendida. Então, no final das contas, os mentores entenderam que era importante, porque isso estava atrapalhando a vida da pessoa há anos, tá? E ela estava sintonizada em uma reencarnação, que aqui foi que trouxe, que ela era uma mulher numa condição muito pobre, ela tinha vários filhos. E uma desses filhos era uma moça, e era uma moça diferenciada, ela gostava muito, ela tinha uma conexão muito forte com essa moça, com os outros filhos, que eram várias filhas, ela não tinha muito não, mas com ela tinha mais. E em uma determinada situação, ela estava muito preocupada com o caminho que essa filha estava indo, ela comenta para o marido o que a filha estava fazendo, o que não era nada de errado, mas no conceito deles era algo errado. O marido, que era uma pessoa muito rude e sem instrução, porque ela também era uma pessoa mais rude, sem instrução, acabou denunciando a filha para a igreja na época. E a igreja condenou ela e acabou executando ela. Ela era a filha que era mais importante para ela, aquela que ela tinha mais conexão. Quem diz que mãe não tem filho preferido é meio controverso, sabe? Mas tudo bem. Na morte dela, ela fica desesperada, dessa filha. E ela acaba envenenando o marido e na água dele, que ele tinha. Né? E com esse ato de desespero, sem pensar, ela era muito pobre, ela era dona de casa, sem o marido trabalhando, ela não conseguia manter aquela família e os filhos passaram muita fome, muita fome. E ela não conseguia sustentar esses filhos. Ela foi ficando doente e acabou ela acabou morrendo. Tanto ela, por conta de não ter condições financeiras e condições da situação, ela foi ficando doente, ela morre, as filhas ficam desassistidas, mas acabam tendo que se virar na vida, e ela fica muito preocupada com isso, entendeu? Ela fica muito preocupada porque ela não conseguiu dar assistência para aqueles filhos. E aquilo ela carregou desde aquela reencarnação até hoje, entendeu? Aquilo está rodando no sistema dela até hoje. E aquele homem que ela tinha numa outra parte do sonho, que era um homem sofrendo, morrendo ali no chão, pedindo ajuda para ela, era o marido dela. Tá? Que depois de desencarnado, ele fica na casa e ainda fica perto dela, tentando descontar, né, se vingar do que aconteceu, sabe? Então, assim, para ela, aquilo foi explicado da onde que vinha, sabe? E agora, qual que é o processo? Claro que eu fiz um corte da situação, né? É muito maior do que isso, tá? Senão fica muito extenso. Mas agora o processo é justamente o desligamento disso, entendeu? Aquilo já passou. E aí tem uma série de outras informações que são passadas na regressão. Mas
a mentoria mostra para ela o que estava rodando no sistema dela, o que estava acontecendo. Até então ela nunca entendeu por que ela tinha esse sonho recorrente, que na verdade nunca foi um sonho, foi só uma lembrança de uma reencarnação passada, verdadeira, que ela viveu e que ela trazia quando ela dormia, ela saía do corpo e lembrava dessas reencarnações passadas. Isso é muito mais comum do que incomum, tá? A ideia é que isso não aconteça, tá? Porque todo o trabalho é feito antes do espírito reencarnar, para que a pessoa não lembre, né? E tipo assim, a gente é muito fraquinho ainda espiritualmente, entendeu? É tipo muito tratado devagarzinho, quase como se fossem crianças, assim. Só que não deveria ser assim. A gente deveria estar muito mais lúcido, muito mais maduro espiritualmente, tendo muito mais autonomia e responsabilidade das nossas ações, sabe? Então, a gente acaba trazendo essas dores, esses traumas, ainda muito no nosso campo, e a gente precisa se livrar delas, a gente precisa se curar disso, para que a gente possa se permitir se libertar de nós mesmos para a gente avançar na nossa reencarnação. Então, isso foi uma coisa que ela mesma trazia, não é que os mentores estavam colocando aqui. Era para ela não precisar trazer mais isso, mas ela ainda trazia, tá? Que quando reencarna, vem uma coisa de tipo, eu estou de novo na Terra inconscientemente. E aí ela lembra das coisas que deram errado nas outras reencarnações. Porque quando você está no mundo espiritual é diferente. É mais leve, mais tranquilo. Você tem o respaldo do mundo espiritual, dos mentores e tudo mais. Só que aqui, entre aspas, você está sozinho. Aspas, né? E você inconscientemente sabe que você está de novo na prova, você de novo está na Terra. E isso é duro para o espírito trabalhar, entendeu? Só que como ela já está nessa situação, então os mentores aproveitam para ajudar ela, entendeu? E esse ponto do sonho, muitas vezes, então, se a pessoa ela começa a ter isso e ela vai para uma terapia que muitas vezes pode trazer, né, um significado para certas simbologias, mas ela não estende, por exemplo, a capacidade de enxergar uma reencarnação passada, algumas coisas podem ficar bem soltas e tecnicamente a pessoa fica sem a resposta, porque estamos lidando com uma reencarnação passada e muitas vezes a pessoa quer trazer para o presente e resolver. Também você mencionou que podem se desenhar alguns tipos de situações e cenários que protegem a pessoa da experiência que ela está rememorizando, por exemplo, trazendo essa pessoa que tem uma experiência lá na Idade Média, mas durante o sonho ela está em meio a prédios, vamos dizer assim. Isso pode ocorrer também? Pode acontecer sim, tá? Por exemplo, os mentores, eles podem preservar o pupilo reencarnado, tá? Mas uma parte do espírito, ele está engajado, ele está determinado a se curar, tá? A ele poder fazer uma passagem aproveitável, tá? Então, eu sei que isso pode ser um pouco controverso ou talvez não tão comum, tá? Mas até uma situação dessas, tipo, onde que a pessoa tem um trauma, tá? Ela tem fobias, síndromes, assim, que fazem com que a pessoa sofra muito hoje e não consiga identificar isso, isso pode ser exatamente a alavanca, o gatilho para ela fazer uma investigação mais profunda, tá? Para ela buscar as origens, porque o problema, Molina, é que nós ficamos muito nos efeitos, tá? E dá para entender, tá? Então, aquilo que está nos trazendo dor, trazendo tristeza, depressão, e aí você quer tratar o efeito, tá? E existem técnicas tradicionais que você vai tomar medicações, que também vão ajudar, né? Você vai fazer com técnicas tradicionais também algumas linhas que vão ajudar a pessoa a ter mais autoconhecimento. Mas quais são as verdadeiras origens? Quais são as causas? Se a gente pensar só agora nessas dores,
nesses traumas, nessas dificuldades. Somente agora você está reduzindo em muito a origem, as causas. Porque esse conceito de você ter uma visão reencarnacionista é fundamental para você ir mais próximo da cura. Não significa que você vai conseguir fazer tudo em uma reencarnação, mas você consegue avançar muito. E aí, quando você tem esses sintomas, que às vezes são durante anos, que pode ser com sonhos recorrentes, pode ser por pessoas que surgem na tua vida, né, porque você tem determinados padrões de pessoas na sua vida. Né? No final das contas, é você mesmo, o espírito, fazendo um movimento para estar desconfortável com essas situações, para você ir atrás de investigar o que está acontecendo, entendeu? É você mesmo se salvando de você mesmo, sabe? Então, as situações que são difíceis, são dolorosas, são traumáticas, muitas vezes é a gente mesmo se colocando naquilo para poder despertar e entender quais são as causas dos processos, tá? Então, vai ter coisas que a mentoria não vai poupar o pupilo reencarnado. Muito pelo contrário. Tem que acontecer. A pessoa vai ter que enfrentar isso. Porque, assim, não tem melhor. Assim, é difícil dizer isso, mas é verdade, pelo menos na minha visão, né, na minha experiência. Não tem melhor hora para isso acontecer enquanto que a gente está reencarnado. É onde que tudo tem que ser trabalhado. E eu digo mais, no Brasil ainda, porque nós temos mais oportunidade que nos outros países de entender isso. Verdade. Se for pensar num país que acolhe espiritualmente basicamente todas as religiões, se é que não todas as religiões, né? Religiões, doutrinas, filosofias, cara, a gente está num país assim, o país, tipo, o local de transformação para que você possa aproveitar. Não estamos falando dos problemas que existem gerenciais no Brasil, que são inúmeros. Talvez eles nem não sejam solucionados nunca. Pode ser, né? Mas espiritualmente, o Brasil é um país assim realmente transcendental, assim, para quem quer realmente fazer essa transformação e aproveitar a reencarnação. Eu posso dizer da minha visão, da minha experiência, e para mim isso está sendo absolutamente inacreditável. Né? Agora você poderia estar num país totalmente materialista. Né? Você poderia estar num país que dificilmente tem aberturas espirituais, são muito restritas ainda, ou essas aberturas são muito limitadas, muito presas. Você tem opção A, opção B. Isso, e presas em conceitos e doutrinas ou religiões muito trancadas, entendeu? Porque tem muita gente que ainda está hoje só em religiões ou doutrinas, cara, por comodidade mesmo, entendeu? E que não praticam essas religiões, não praticam essas doutrinas e estão só acomodadas, só para falar que tem uma religião ou que tem uma doutrina. E se parar um pouco, vai ver que elas têm uma visão muito diferente da realidade, da espiritualidade, e que não estão fazendo movimento, estão desperdiçando de estar no Brasil, como você falou, entendeu? Aproveitar uma oportunidade dessa. E é uma oportunidade muito interessante, cara, porque exclusivamente assim, ontem do nada eu tava vendo um documentário de caras refugiados, assim, pessoas refugiadas que às vezes estão no Afeganistão, estão lá em um caso de Camarões, outro caso, que os caras fazem de tudo. É assim, é um sofrimento, é um sofrimento além do normal para o cara sair do país dele e não de forma legal, tal, com coiote e tudo mais, passar por vários e vários países até chegar num lugar para o cara pegar uma embarcação e parar na Grécia para chegar na Itália, para o cara chegar na França. O cara leva 3, 4 anos quando consegue. Chegar, né? Quando consegue. Não fica no meio do caminho, desencarna. Ou... E às vezes o cara chega lá e ele é deportado para o país de volta. Imagina isso. Para o cara se considerar
minimamente com o direito de ir e vir, vamos dizer, o cara passa por todo esse transtorno e aqui nós temos, como você falou, diversos problemas. A gente não tem isso, pelo menos, em relação a né? Existem conflitos entre ideias, tal, mas a gente está podendo falar isso abertamente, a gente tem como ampliar a capacidade espiritual, inclusive com referências desses países que hoje são super fechados e com problemas. Cada país que tem no nosso planeta tem uma semente aqui no Brasil que traz uma contribuição para a gente poder hoje viver uma espiritualidade universalista, né? Então fiquei pensando sobre isso. Como o universalismo é perfeitamente encaixado no nosso país. E assim, isso vai depender de novo daquilo que eu falei, que pode ser repetitivo, a pessoa se conhecer de uma forma muito profunda, para ela também ter a noção do privilégio de estar aqui. Né? Porque se a pessoa não consegue perceber isso, ela vai ter muita reclamação, entendeu? Então, sim, nosso país tem muitos problemas de várias ordens sociais e gerenciais e tudo mais, mas para quem está buscando, e aí a essência da nossa conversa, quem está buscando aproveitar o máximo possível da reencarnação, é um país perfeito, tá? É o país. Acho que não tem melhor país para você trabalhar essa parte espiritual profunda, assim, sabe? Essa é a minha visão. Antes o pessoal ia para a Índia, para o Egito, ainda vão, mas hoje o canal é aqui mesmo, né? E isso daí traz uma reflexão profunda dentro de aspectos que muitas vezes a gente vê, até no Brasil também, que nós temos uma balança, né? Temos o que a espiritualidade proporciona, mas também temos o que a espiritualidade, entre aspas, pode desvirtuar alguém, né? E aí o que eu falo, porque às vezes a gente comenta aqui sobre a experiência ser pedida e tudo mais, até o grande Ivan Hove fala que não só os filhos estão observando para chegar numa família, mas como os pais, dentro da relação, podem atrair uma alma condizente dentro de uma característica espiritual elevada, a depender de como foi feito o ato, inclusive, porque a gente tem múltiplas possibilidades. Então, depois que eu comecei a estudar a fundo isso, eu falei, cara, uma maioria das pessoas são concebidas hoje. É dentro de algo harmonioso, é de algo apenas carnal, ou dentro de um círculo de vícios, de violência, de não querer ver a pessoa no dia seguinte, né? Tudo bem, a gente está falando de um xadrez aqui, mas é um xadrez bem complexo, né, cara? Sim. É imaginar que poderia ser atraído uma, mas também pode ser atraído outra, tudo tá certo no fim das contas, né, cara? Então isso faz refletir. Mas o que eu tô falando? Porque às vezes a pessoa pode chegar até o teu trabalho, que eu sei que tem um xadrez envolvido, para querer saber de alma gêmea, para querer saber se encontrou alma gêmea. Só que observa que às vezes as pessoas encontram alma gêmea toda semana, entendeu? Acabou a química, não é mais alma gêmea. E eu sei que tem um significado nisso, tem um significado de pessoas que são simpáticas umas às outras. E como é que funciona isso dentro dessa estrutura que você movimenta? Olha, Molina, isso é um assunto muito complexo. Existe realmente uma engenharia muito além da nossa compreensão. Eu sei que o homem, o humano, tenta explicar isso, e obviamente por doutrinas, religiões e tudo mais, né? Mas o que eu observo é que isso é muito mais além da nossa compreensão. Né? Como que toda essa estrutura é calculada, né? Você ter reencarnado como Molina, com os seus pais, no local que você reencarnou, no momento, na data, no dia exato ali e tal, tem um propósito por detrás. Não é só simples, deixa tudo aí rolar de qualquer jeito e vamos ver o que dá nisso daí, entendeu? Existe toda uma estrutura muito além da nossa compreensão, tá? E aí, obviamente, o humano quer encaixar isso em alma gêmea, chama gêmea, né? Existem pessoas que trabalham só especificamente isso, tá? Eu confesso que eu estudei um pouco disso ao longo dos anos, né?
assim, não querendo entrar exatamente nessas denominações, mas de alguma forma respondendo isso, eu observo que cada vez mais existe planos de reencontro entre almas, tá? E geralmente isso é na família, tá? O que eu observo. Eu sei que o espiritismo fala muito disso, tá? Eu não sou espírita, eu sou universalista, tá? Mas em uma determinada vertente desse olhar, eu tenho uma crença que transita próximo disso do espiritismo, tá? Porque a mecânica de você nascer numa família com espíritos que aconteceu em outras reencarnações, conflitos, tá? Ações que geraram situações kármicas, tá? Dores, raivas, ódios. Quando você encaixa na família, tá? Em teoria é um núcleo de amor, entendeu? Como você falou, né? Como que estão sendo gerados filhos, né? Em que cenário, entendeu? Então faz sentido de você estar realmente com um parceiro, com uma parceira, ou com uma parceira e parceira, hoje em dia, né? O parceiro e parceiro, né? Mas que haja um amor, tá? Mas amor é algo muito complexo para o ser humano também, né? Que o amor que se diz uma pessoa, às vezes, é puro apego, não é amor, Uhum. né? É que eu falei, atração Pode ser também, física. pode ser também. Gosto daquele tipo e tenho fervor, mas não tem. É isso que você fala, não é a essência, né? É, Não é a essência, é o momento. e faz parte também, Né? né, do processo, né, do Uhum. crescimento, de você saber com quem que você está, com como que você quer estar com a pessoa, você tem planos de ter família. Mas assim, para fechar o raciocínio, é um mecanismo muito interessante, porque aí você encaixa numa família o que houve de desavença lá no passado, e há, tá? Isso fica marcado espiritualmente, geram laços kármicos, tá? Entrelaçamentos kármicos, e você volta para trabalhar isso. Se você não conseguir voltar por alguma razão de engenharia reencarnatória com esse mesmo espírito, você vai atrair alguém com essa mesma energia. Então, a espiritualidade, a engenharia reencarnatória vai colocar alguém, não é o mesmo, aquele mesmo espírito que aconteceu aquilo, mas que tem exatamente o que você vai trabalhar, entendeu? Uhum. Tá? Quando aquilo não acontece. Mas, em algum momento, eles vão arquitetar para que dentro da família, ou alguém, depois um marido, um companheiro ou uma companheira, você reencontre ele. Porque em um relacionamento, por exemplo, de amizade, você pode ter várias camadas nesse relacionamento. Tá? No relacionamento familiar, as camadas são várias outras camadas. Tá? Você adentra a níveis muito mais profundos de trabalhos internos. Quando você vai se relacionar amorosamente com a parceira, com o parceiro, e aquele relacionamento, você vai entrar em outros também, outros níveis de profundidades naquele relacionamento. Então vai engatilhar várias coisas que você já vinha trazendo. E aí a espiritualidade, os engenheiros reencarnatórios, eles encaixam tudo isso. Como eu disse inicialmente na resposta dessa tua pergunta, fica difícil de explicar isso. Quem são esses seres que gerenciam isso? Cara, são 8 bilhões de espíritos. É um Uhum. negócio inacreditável, é incompreensível para entender essa dinâmica do processo. Fora os que estão esperando na E camada aqui isso, da Terra, sei né? lá, o dobro que dizem, ou É. o triplo de espíritos que estão aí no meio para encaixar, esperando a vaga. Tipo assim, vamos colocar esse de qualquer jeito. Não é assim que funciona, entendeu? Por isso que também o reconhecer, por exemplo, eu sei que ele era a, a pessoa da minha reencarnação passada, X, tal, é muito delicado, porque é muita projeção e é muita vontade de querer ser. A maioria é isso, tá? Então não se tem confirmação, não se tem a certeza disso, é só a vontade de ser. Como você falou, é alma gêmea, é chama gêmea, sei lá, depois não é mais. Entendeu? Então, como que era e não é mais, tá? Apesar de que existem reencontros, tá? Que podem
transitar por conceitos que se tem de chamas gêmeas, que são realmente almas que se reencontram e que estão lá só para encerrar ciclos, tá? Que já vem acontecendo de forma recorrente em outras reencarnações. Essas almas precisam se desligar disso. Há muito mais coisas a serem trabalhadas do que vocês voltarem a cada reencarnação para viver uma historinha de amor, entendeu? Não estou falando que isso não é bonito, que isso não é edificante, mas existe o todo. Existe toda a criação. E aí você fica preso nisso e fica preso na samsara. A alma gêmea, geralmente, é algo muito mais leve, muito mais... É quase tipo um amor verdadeiro de mãe para filho, entendeu? Ou pai para filho, tá? Uma coisa sem cobrança, uma coisa transcendental, uma coisa incondicional, que eu acho também muito complicado para a condição humana. Sempre tem condicionamentos, tem a troca, que ela é saudável para a gente, mas tem, você não está fazendo isso para a mãe, você não está fazendo isso para o pai, né? Então vira assim um amor, mas ele é meio condicional, ele não é, mesmo para pais e filhos, né? Tem uma questão mais condicional do que incondicional, tá? Mas no final das contas, eles encaixam esses espíritos que têm esses resgates para que a gente possa ainda, na reencarnação, zerar suas histórias e passar para a próxima fase. Não dá mais para ficar, sabe, preso e se prendendo, porque aí você volta para a reencarnação, não acerta isso, reforça a situação e fica para a próxima. Não é na próxima, é depois daqui 2 reencarnações. E você fica preso no ciclo reencarnatório. Não que ele seja punitivo, mas você precisa pegar o vácuo disso e pegar a onda, entendeu? E não ficar preso no redemoinho, entendeu? Não é a ponto do cara chegar e falar, não, vou reencarnar, só porque eu vou fazer algo bacana. E tá muito interessante a nossa conversa, porque a gente está ampliando possibilidades, né? Já conversei com diversas pessoas de várias linhas, e algumas pessoas colocam possibilidades X, Y, Z e tal. E aí, dentro disso que você falou, 8 bilhões de pessoas, também já ouvi a possibilidade da seguinte questão, com outros profissionais, outras pessoas que estudam outras linhas. Tá, mas eu vou reencarnar com o Jefferson, que é meu amigo, em todas as eras. Mas, de repente, como a gente tem essa pluralidade, as pessoas querem experimentar também possibilidades diferentes, não seria uma situação que, de repente, tenha que reequilibrar com ele, mas com alguém que proporcionalmente também tem que reequilibrar aquilo, mas não é o mesmo indivíduo. Isso pode ocorrer de uma forma esporádica ou é mais normal isso acontecer do que a gente imagina? Eu acho, na minha visão, muito mais normal do que esporádico. Porque assim, olha que interessante. Você vai ter, por exemplo, você está com 2 pessoas, elas viveram uma reencarnação juntas e tiveram uma série de conflitos. Ao desencarnar, desencarnaram mal, mas muito mal, tá? Aí cada um vai ter o seu tempo, tá? Geralmente o desencarne, dificilmente a pessoa já vai para planos mais elevados, tá? Ela fica um tempo no duplo da Terra, ou ela fica no umbral um pouquinho mais distante do duplo da Terra, porque aqui já é um pouco do umbral, né? Você sabe disso, né? E aí cada um tem um tempo. Mesmo essas 2 pessoas que viveram juntas, uma pode ser mais rápido o processo dela de entendimento de tudo que aconteceu e ela buscar uma luz, algo que seja mais elevado. Aquela outra pessoa que está desencarnada mal também, ela pode ficar mais tempo mal do que aquela outra pessoa. E o tempo que ela vai ficar mal pode ser muito tempo, o tempo que ela quiser. Quanto tempo você quer ficar mal? Vai depender de como que você entende a situação, tá? Então, essa pessoa vai ficar, por exemplo, no umbral durante muito tempo e a outra já está numa condição melhor. Quem sabe já até reencarnou. Só que essa pessoa que ficou bem, que já se superou, trabalhou, se planejou e reencarnou, ela tem coisas para trabalhar ainda, entendeu? Ela não é um ser iluminado que reencarnou e vai mudar a humanidade. Não, ela tem uma série de coisas para trabalhar. Só que essas coisas que ela tem, uma série de coisas para trabalhar, tem dentro dela
aquelas coisas que ficaram mal resolvidas com aquele espírito que ela desencarnou, por exemplo, na última reencarnação. Só que aquele espírito ainda está lá nas trevas. Ele está em trevas. Tá? Ele está em trevas. O mundo espiritual não vai ficar esperando esse espírito ou jogar ele de qualquer jeito para que ela resolva aquelas coisas que ainda estão rodando no campo dela. Então, o que eles vão colocar? Ela vai atrair e ela vai ser atraída também, tá? Por outros espíritos que já estão reencarnados que têm o que ela, em teoria, tinha que resolver com aquele outro espírito que ainda está em trevas e está desencarnado. Porque ela já está no processo dela, entendeu? Tá? Então ela não precisa ficar vindo. Então, eu tenho 8 bilhões de espíritos. Vai ser muito mais matematicamente viável de fazer isso do que esperar parar esse espírito aqui, que já reencarnou, até esse que funcione. Ou ela ainda não reencarnou, ela está esperando o mundo espiritual para que ele consiga resolver e eles encarnarem juntos. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Mas se ela trabalhou melhor aqui no mundo espiritual, ela sabe, eu não preciso mais disso. Eu não preciso estar me relacionando com aquela alma. Eu posso trabalhar isso com uma alma que tem lá na Terra. Não tem gente faltando ali para trabalhar isso, entendeu? Tem gente disputando para trabalhar isso. Exatamente. Você vai cair lá, você vai encontrar alguém. E outra, esses entrelaçamentos, que nem, tipo, vamos supor, o pessoal acho que vai ficar no meio de uma meia dúzia, 20 pessoas ali no mesmo círculo ali. Uhum. Só que, como você falou, reencarnações encontram pessoas diferentes e novos vínculos vão se criando, laços vão se criando. Por exemplo, vamos dar um exemplo mais radical. Por exemplo, Gengis Khan. Quantos vínculos ele não criou nas batalhas que ele teve? Então ele pode reencarnar com qualquer indivíduo que está resolvendo alguma coisa. Uhum. A responsabilidade de um líder que promove construção, mas também promove destruição, ela precisa ser amparada, né? Então é muito legal essa complexidade. E eu gostaria de tocar no gancho da falta de amor que muitas vezes as pessoas demonstram por um ente querido, como você falou, né? Uhum. E às vezes o ser chegou ali, um bebê, vamos dizer, tá zerado, tá zero bala, não teve uma experiência, mas a pessoa não consegue sentir amor. Ou no caso até de um caso que você comentou, né, que às vezes o casamento se encerra e aí, por exemplo, o pai ou a mãe casa com alguém e o enteado é maltratado de forma gratuita, não se consegue ter uma boa relação porque o filho muitas vezes não é da pessoa, etc. Acho que o interessante dessa tua pergunta é que dá, inclusive, para acrescentar, Molina, que o próprio filho biológico, tá? Não só um enteado, tá? A mãe ou o pai pode sentir essa rejeição, tá? Esse distanciamento. De forma geral, a pessoa não entende por que isso acontece. Pô, é o filho da pessoa, né? Acabou de ter o filho, a mãe ou o pai, né? Mas pode ser sim que há um reencontro de alma, tá? Por isso que eu falei que eu acompanho meio que na paralela com esse olhar do espiritismo, porque eu vejo isso nos atendimentos, tá? Uma estrutura que é feita nos bastidores para realmente encaixar aquela alma que antes existia ali um processo entre eles de ódio, sendo agora como um filho, entendeu? É um mecanismo ótimo, né? Porque, pô, é o seu filho, entendeu? É para você ter amor por ele. Então, assim, é uma enganadinha do sistema reencarnatório, porque coloca uma outra capa, coloca o esquecimento da alma e ele vai amar aquele filho, tá? Como se fosse, tipo, a coisa mais importante. Só que na reencarnação passada, ou uma tal ali no fundo, eles se odiavam. Entendeu? Esse é um mecanismo ótimo para quebrar esse ódio que vem prendendo eles a várias reencarnações. Eles voltam a reencarnar, oneram o espírito, passam anos e anos na reencarnação para resolver, às vezes, uma situação, cara.
entendeu? E eles passam várias reencarnações para resolver uma situação. Eu sei que acontece várias coisas ao longo da vida, mas é uma situação que pega. Ficou faltando 1 milhão de coisas para fazer. E vai ter mais 1 milhão de reencarnações. Então, ou seja, você vem reencarnando, vem reencarnando, vem reencarnando para resolver uma questão chave. Você nem passou ainda para as outras que você vai trabalhar. Você entende o desperdício disso? Mas é isso que prende as voltas? É uma das coisas que prende a volta? Né? E aí tem um caso clínico recente de uma pessoa que foi mostrada para ela uma regressão, tá? Que ela viveu. Ela casou com um homem que já tinha uma filha, tá? E essa filha, só não me lembro se era um menino ou era menina. Era menina, né? E ela tinha problemas, na época, problemas mentais, né? E ela tinha cuidados especiais. E ela não teve filhos, né? Então ela teve uma enteada. E ela não tinha conexão com essa filha do marido dela, né? E em um ato ali de não saber lidar com aquilo, ela prendia essa filha numa espécie de um calabouço ali, aqueles lugares mais profundos da casa, não sei como que é o nome. Porão. O sótão é em cima, né? Num porão. E ela ficava presa ali, amarrada. E ela chorava, uma série de coisas, e aí o marido não sabia. Como ela tinha problemas mentais, dificuldades de expressar, ela não conseguia contar isso, né? E ela não fazia por mal, mas era uma coisa assim também que ela não gostava da criança, mas ela também não sabia lidar com aquilo. Isso é uma época antiga, né? E aí a vizinha uma vez falou para o marido, quando ele ia trabalhar, e ele um dia chegou antes. E ele descobriu, né? E aí, nessa situação, ele acaba se vingando dela, ele fica furioso, ele acha um absurdo aquilo. Eu não vou entrar em detalhes aí o que acontece, tá? Mas a ressonância disso, olha que interessante. Ela hoje, nessa reencarnação, inclusive esse fato, ela não tinha me contado nas conversas que eu tive com ela. Ela só me contou depois que ela recebeu a regressão, né? Ela foi casada e esse marido, ele já tinha uma filha de outro relacionamento. E ela teve um filho com ele, tá? Mas ela nunca conseguiu se conectar com aquela filha. Inclusive, esse foi o fator que promoveu a separação entre eles, porque ela não gostava da filha dele. Era uma coisa que mexia com ela, um sentimento ruim, sabe? De ela não gostar dessa filha dele. E eles viviam juntos, né? E era uma filha de um outro relacionamento. Então, ela estava numa sintonia, olha que interessante, entendeu? Obviamente que em situações diferentes, mas ela se envolveu num relacionamento, casou, e com esse marido ele já tinha uma filha de um outro relacionamento. Ela se colocou nessa situação novamente, para ver se ela fechava essa história dela no inconsciente dela, tá? No que ela estava trazendo no campo dela, tá? E aí ela entendeu que o que ela sentia por aquela filha daquele marido de outro relacionamento era o que ela estava trazendo de ressonância daquela outra reencarnação, entendeu? Que foi traumático, inclusive, o desfecho daquela vida. Tá? Então, ou seja, você acaba procurando inconscientemente algo que lembre você do que você veio fazer nessa reencarnação, entendeu? É um negócio muito explode mente. Mas se você não tem consciência disso, você fica sofrendo com a situação sem saber a verdadeira causa. E você falou sobre pontos que muitas pessoas colocam como culpa, né? Você acredita que então, né, muitas vezes até o próprio espírito consciente do que ocorreu pedem para ter uma experiência exclusivamente porque se sentem culpados, a culpa os atrai para uma experiência? Pedem, tá? Pedem
na maioria das vezes, inconscientemente. Tá? É inconsciente esse movimento. Tá? Mas também tem inconscientemente. Tá? Então, o espírito desencarna, ele tem a noção ali clara, depois de um tempo, tá, do que aconteceu, e ele carrega aquela culpa. Tá? No mundo espiritual, é obviamente que é trabalhado com ele uma série de pontos que fazem com que ele não precise carregar essa culpa. Ele não precisa de uma reencarnação que ele precise ser punido, que ele precisa sofrer. Ele não precisa de nada disso. Então é trabalhado isso antes de ele reencarnar, ele ou ela, né, o espírito. Quando ele reencarna, se ele absorveu bem essa lição, esse trabalho, ele não vai se punir, entendeu? Ele não vai por um caminho de punição, entendeu? E aí ele pode ser até atraído para algo que seja bom para ele, entendeu? Um cenário familiar mais acolhedor, mais estruturado. Mas se ele ainda não se sente digno, ele ainda se sente extremamente culpado, e isso também é permitido pelo mundo espiritual, pelo todo, pelos mentores espirituais. Se ele acredita que ele não é merecedor, se ele ainda está rodando nesse sistema, e ele vai ser atraído para uma família inicialmente, depois adulto, para relacionamentos dos quais ele vai ter situações que vão gerar dores para ele, ou ele vai se colocar em situações muito difíceis para que ele seja punido. Quem tem culpa quer ser punido, né? Então, isso ele como ele acredita, como que ele acha que ele merece isso, então ele vai para esse cenário, para esse layout, tá? Até algum momento que ele vai falar, eu não quero mais isso para minha vida. Eu não aceito mais isso para mim. Eu não mereço, eu não quero mais isso. Chega. Aí é a consciência agindo, o verdadeiro eu agindo no personagem e sublimando essas personalidades que estão rodando no campo dele. É claro que dá para você trabalhar isso com ferramentas, trabalhar com a psicoterapia reencarnacionista, pode trabalhar com a mentoria do Sol de Everest, dá para trabalhar com a apometria, dá para trabalhar com centros espíritas e outros lugares, terreiro de Umbanda, autoconhecimento em ferramentas diferenciadas. É isso. Você vai chegar a algum momento que aquilo não dá mais. É tanta dor que você não aceita mais aquilo. Mas você vai, infelizmente, precisar ainda dessa dor para chegar num limite que você não quer mais isso para sua vida, entendeu? Não, é muito, é complexo e, assim, a gente consegue, que eu vejo assim, né? Tem muita gente que hoje viaja um pouco na maionese, a gente sabe, né? A gente procura trazer aqui uma conversa séria, com pontos também descontraída, para o pessoal poder receber um material honesto aqui, né? Mas a gente ouve muito que as pessoas falam, eu vivo uma vida sem karma já, minha vida é 100% dharma, que eu acho muito difícil, nas condições que nós estamos, alguém levar uma vida 100% dármica, só pelo fato de, estarmos num planeta já com uma predisposição a essa questão natural do karma, que é natural. A gente não pode tirar a natureza do karma e só relativizar isso de um aspecto negativo, né? Então, eu acredito que as pessoas elas colocam um peso que precisam resgatar um karma, né? E aí, por que eu falei isso? Porque quando você diz que se trabalha a culpa de uma forma a sutilizar, as pessoas começam a querer também construir algo novo, que aí entra o Dharma, Isso. mas sem se preocupar que está tomando uma água, que está gerando um karma, que está criando um vínculo, né? Então, super legal isso. Para quem está assistindo, é para refletir. Coloque perguntas, questione, vá fazer suas pesquisas. Eu acho que esse é o grande lance da internet, colocar possibilidades. Se você olha para algum conteúdo e tem alguma pulga atrás da orelha, vá fazer suas pesquisas. Se você viu um outro conteúdo, um outro vídeo que te deixou meio assim e que
a gente está falando coisas mais pé no chão e o outro está muito viajando, compare, vá fazer pesquisas, procure os profissionais que você se sente bem, tá? Como é o caso do nosso convidado aqui, tem um trabalho muito bacana. Antes de você passar as possibilidades das pessoas entrarem em contato, existe algum caso que você, eu sei que você já trabalhou vários, mas algum caso específico que te marcou, alguma história diferente? Teve. É a história mais diferente que eu atendi. O meu olhar, assim, é interessante que são quase 16 anos atuando como psicoterapeuta reencarnacionista, né? Então, foram milhares de regressões e elas sempre foram muito voltadas, e eu gosto muito disso, assim, em relação a pé no chão, tá? Tipo assim, vamos fazer o que tem que ser feito, sabe? Não vamos viajar, entendeu? Vamos viajar. E aí você me pegou agora com essa pergunta e assim, na hora me veio um caso específico. Há alguns anos atrás, que eu atendi em 2018, por aí mais ou menos. Nessa época ainda eu atendia presencialmente e eu conciliava o atendimento presencial e a distância, né, online, né? Depois de 2020, aí só online, né? Tinha uma moça que me procurou e ela tinha casado e inicialmente ela não queria ter filhos, tá? Nesse relacionamento. E aí o marido começou a querer ter filhos. E aí eles começaram a ter algum tipo de conflito, porque ela não queria, ela não se sentia segura, tal, tudo mais. E aí ela começou, então, a cogitar e a mudar de ideia, a ter filhos. Só que ela não conseguia engravidar, né? E aí a gente ia ser no processo, que ela buscou por outras coisas também, né? Mas esse era um ponto, né? E aí, em uma das regressões dela, ela desencarna, no caso, ela estava regredindo, tá? Ela desencarna, ela está no período entre vidas, e quem vem de encontro com ela é um mentor que não tinha a formatação humana como a gente conhece, ser humano. Era um ser não humano. Vou usar essa expressão aqui para ficar mais universalista. E ele levou ela para um local, parecia ser assim realmente uma nave, tá? Uma nave etérea, uma nave espiritual ali. E ele conversa com ela sobre, não me lembro os detalhes que são tratados lá, mas há ali um determinado momento que eles chegaram naquela conversa a, a decidirem para que ela não esteja, não fazer mais parte de um compromisso com aqueles seres não humanos para a reprodução de seres híbridos. E o que é interessante é que essa moça não tem nada relacionado com questões de extraterrestre. Ela não é uma pessoa que ficava fazendo vigília. Isso, nada. Era uma pessoa comum, uma pessoa que trabalhava numa empresa, numa área administrativa, nada. Não é aquela pessoa bitolada que viaja, qualquer coisa é coisa de ET, nada disso. E aí ele mostra para ela, e ela depois também, aquilo fica muito intenso, que ela teve, olha que interessante, eu não tinha feito esse link, que ela tinha vários sonhos durante essa reencarnação, quando ela era jovem e já adulta, que ela tinha vários filhos. E que toda hora ela estava tendo filhos. Por isso que ela não queria ter filhos no casamento. Entendeu? Ela já tinha vários sonhos, que ela teve vários filhos e ela sentia os filhos nascendo. Ela engravidando e tendo filhos. Toda a parte ruim da coisa. Isso, exatamente. A dor, assim. Era recorrente, eram partos e gestações diferentes, não eram o mesmo.
E aí lá ele explicava para ela e que se ela quisesse quebrar esse compromisso, que lá eles poderiam fazer isso, né? E aí ela volta, obviamente, explodiu a mente dela aquilo, né? E aí ela me conta uma coisa que até então ela nunca tinha me contado, né? Que quando ela era criancinha mesmo, ela estava no interior junto com a mãe e a irmã. Ela tem uma irmã mais velha, acho que uns 2 anos mais velha que ela, mas elas eram criancinhas. Ela sumiu, desapareceu. Ninguém encontrava ela, estava no interior, era um lugar assim de plantações e tudo mais. E aí a mãe dela, super preocupada, acionou todos os vizinhos, todo mundo ficou procurando ela, né? Acharam que tinham sequestrado ela e tudo mais. E aí passaram-se horas. E um agricultor ali, próximo da região, encontrou ela na plantação dele, ela estava enrolada em várias folhas ali, ó, não sei qual tipo de plantação que tinha, e ela estava ali, tipo, não lembrou de nada, não sabia o que tinha acontecido. Uma história que aconteceu assim com ela quando ela era criança. E aí ela me contou isso, eu fiquei também super surpreso, né, com aquilo. E aí ela falou que ela nem lembrava disso, porque ela era bem criancinha, né? E aí ela falou que com a mãe dela aconteceu algo parecido quando ela era criança, naquela região, porque ela estava na casa ali dos avós, é um lugar do interior, que aconteceu algo parecido com ela também, né? Então parece, né? Eu já estudei alguma coisa nesse sentido, né? Que quando há algum tipo de intervenção mais ostensiva, assim, para abdução ou algum movimento assim de genético entre raças, parece que existe alguma coisa também genética que passa na família, que vem de avó, vem de mãe, passa para filho. Parece que tem alguma coisa nesse sentido. E esse foi, sem dúvida, o caso mais específico, mais diferente que eu vi. Inclusive para ela, eu até falei para ela que depois daquela, isso foi uma regressão, porque a gente fez outras, né? Mas essa foi a que mais me marcou. Que aquilo, inclusive, poderia fazer com que ela, a partir de agora, engravidasse. Porque ela se libertou desse compromisso e que ela agora estaria livre, né? Ela não precisa mais ter esse medo ou, tipo, estou focada somente nisso, com esse compromisso que eu fiz antes de reencarnar, entendeu? Então, esse, sem dúvida, foi algo que Intrigante. mais intrigante, mais diferente de tudo que eu fiz. Porque a maioria esmagadora das pessoas, 99% das vezes, é aqui, é essa reencarnação, sem outro planeta, sem outra raça, sabe? Pode acontecer no período entre vidas de ter realmente um mentor que seja não humano, isso já aconteceu, mas foi muito, dá para contar na palma da mão, assim, nos dedos, de quantas pessoas que aconteceu isso, Uhum. tá? Porque até mesmo eu entendo que trazer essas questões mais fora, não humanas, fazem com que as pessoas fiquem mais, tipo, habitoladas com coisas não aqui da Terra, loucas para sair fora e, sei lá, ir para as Pleiades, ir para Órion, Uhum. sei lá onde, entendeu? E não fazer a lição de casa que tem aqui, entendeu? Vai ter uma desagradável surpresa que vai ter que voltar, entendeu? Vai ter que voltar. É muito, muito bacana o relato, porque, além de tudo, ele é pé no chão, porque, lógico, nós estamos num universo extenso, Quantas formas de vida existem não humanas, né? só que muitas vezes a pessoa está preocupada em saber o CPF, o RG, e tem que ter a característica tal, e aí? O lance É, é fantasiar ou é a realidade? Que normalmente os relatos que a gente vê aqui, opa, isso aí várias pessoas constataram, não tem todo aquele Star Trek isso, envolvido, não né? tem aquela fantasia, né? É uma coisa que ocorre e pronto. E aí, até esse lance aí, eu já ouvi pessoas relatando
que muitas vezes o indivíduo, como o caso dessa moça, antes de chegar aqui já tipo falou: "Não, vou me colocar à Isso. disposição, vamos fazer, pode Ela fazer tinha um isso comigo, compromisso, tal, ela vou", tinha. Ela tinha né. esse compromisso e ali ela encerra o compromisso. Porque, assim, chegou um ponto que ela não conseguia mais bancar aquele compromisso, né. De alguma forma existia essa interferência que estava validado, ela fez isso antes, então estava tudo bem. Não estava alguma coisa, Não estava fora ro da lei, vamos isso, colocar assim. rompendo a É. lei ou tudo mais, a lei, sei lá, divina, universal, qual que É que seja. eu ouvi muito falar que esses contatos que existem, seres de outros planetas, têm um código de ética de respeitar Isso, isso, né, e às vezes os que extrapolam, eles ficam meio que à margem, né. faz Faz sentido, sentido, faz né. sentido. E no caso dela, ela chegou num ponto da fase da reencarnação dela que ela só não tinha consciência, mas inconscientemente ela não queria mais. Então, assim, já fiz o que tinha que fazer, não quero mais, e agora eu quero, dentro da minha reencarnação, viver essa experiência agora, na matéria, entendeu? De uma outra Isso, forma. eu quero ser mãe, quero ter filhos O aqui, que é possível para as pessoas também não ficarem também bitoladas de tipo, identificou uma coisa e achar que é, não pode mudar de ideia, isso, que vai ser muito ruim, é né. possível, é possível. Mas sem dúvida esse foi um caso que mais, assim, foi diferente que eu tive. É lógico que tem histórias incríveis, né, que passam ao longo dos anos, mas essa ela transita entre planos, transita entre raças, né, e é algo bem específico, né. Muito interessante. Você coloca os seus relatos aqui, suas perguntas, e eu vou passar para o Jefferson colocar as possibilidades, caso você tenha se interessado em conhecer mais sobre o trabalho dele, agora é a hora de você prestar atenção, porque ele vai colocar a possibilidade, de repente, de você que está aí e que se identificou com tudo isso, chegar até ele e realizar também algo na tua trajetória. Vamos lá, meu irmão. Tá bom. Valeu, Molina, pela oportunidade aqui de colocar, o meu trabalho. Então, assim, é possível para você que se identificou, para você que quer se aprofundar mais, em níveis, mais transcendentais da tua jornada, para você entender as causas de muito dos efeitos aí que você tem de dúvidas, de perguntas que se passam ao longo da sua vida. É possível, desculpa, saiu um pouquinho minha voz. É possível você procurar através da psicoterapia reencarnacionista, é um protocolo que eu trabalho de no mínimo 6 atendimentos entre consultas e regressões. Esse tratamento ele é mais aprofundado, tá? Então, geralmente vai entre 1 mês e meio a 2 meses. E existe também a outra modalidade que é a mentoria do Sol do Everest, é um, um tratamento mais enxuto, da qual existem duas frentes. A primeira frente é você ser mentorado, que consiste em 3 atendimentos. Um é uma consulta, uma anamnese, aprofundada, depois a gente tem uma regressão terapêutica, conduzida pela mentoria espiritual da pessoa atendida, da qual sempre é a mentoria que faz a regressão. Todas as regressões são feitas pela Adriana Pérez, que está comigo aqui também no estúdio. A gente tem essa parceria e trabalhamos juntos, tanto no tratamento com a psicoterapia reencarnacionista, como na mentoria do Sol do Everest, ela como captadora e médio de psicometria. E depois, no final, para quem é mentorado, tem um terceiro encontro, então são 3 atendimentos, né? Onde que a gente se reúne com os outros mentorados e os ouvintes. Então, a outra opção de ser da mentoria do Sol do Everest é você ser ouvinte. Ouvinte, ele entra no último encontro com os outros mentorados e os demais ouvintes para poder participar da dinâmica, das análises que são feitas ao vivo ali, e no final ela pode comentar como que ela sentiu, como que foi a experiência para ela. Tá? Então é uma linha bem interessante para quem quer ingressar no mundo da reencarnação, sendo mentorado ou sendo ouvinte, e quem já está mais nesse meio, ela pode se aprofundar pelo tratamento da psicoterapia reencarnacionista com um protocolo de 6 atendimentos.
Maravilha. Então, vou deixar na descrição, você vai me passar lá as informações, Uhum. para o pessoal que tiver interesse poder te procurar e também ampliar os hemisférios. Quero agradecer a tua participação, tua Tamo segunda junto. participação. Na próxima, a gente já convida a Adriana para participar junto. Vamos certamente. combinar aí para fazer uma dobradinha, até que vai ser um bate-bola legal. Você que está aí, pessoal, então, assista novamente, marque pontos, porque tudo que foi falado aqui foi super interessante. Eu até estenderia mais, mas vamos deixar um gostinho de quero mais, porque aí você vem assistir quando ele vier novamente, que a gente sempre tem um bate-papo bacana aqui. Certíssimo? Um grande abraço, gratidão, meu irmão, gratidão. Valeu. A Gabi, que está aqui, a Adriana também, que trouxeram aí uma contribuição bacana para a egrégora de hoje. E eu vejo você aqui no nosso próximo episódio. Até lá.